A taxa de juros subiu muito e eu decidi fazer um guia sobre como começar a investir da forma correta em renda fixa, tá? E para isso eu trouxe aqui meu grande amigo, o Gui Cadonhoto. Tudo bem? Beleza? Já gravamos 3 vídeos juntos, né? Acho que esse é o quarto. Esse é o quarto? É o quarto. 4 vídeos juntos. Já trocamos de água, né? Já bebeu sua água nos outros vídeos. Não, você bebeu a minha, eu não bebi sua água, tá bom, beleza. Vamos lá. Gui, seguinte, hoje a gente tem a missão de transformar esse vídeo num guia de como começar a investir corretamente em renda fixa, certo? Tá bom? Então a gente vai separar esse vídeo em 4 partes. Primeiro, como funciona a renda fixa, tá? Então qual que é a mecânica, qual que é a dinâmica de uma aplicação de renda fixa. Muito além do óbvio de que você já ouviu falar de que, mas é um investimento constante, tá? Então como funciona a renda fixa? Segundo, quais são os tipos de renda fixa disponíveis para você, esse é o cardápio que você tem para escolher. Em terceiro, quais são os principais benchmarkings de uma renda fixa, né? Então, dentro dos produtos você tem variações, tá bom? Então você tem esses benchmarks. E em quarto lugar, como escolher de fato as melhores rendas fixas, né? Como pegar o seu dinheiro e alocá-lo da melhor forma possível. Então esse vídeo vai ser dividido em 4. Ô Gui, final do mês agora, antes de a gente entrar no vídeo, você vai ter um evento ao vivo no YouTube sobre renda fixa, não vai? Exatamente, né? Então vai ser a oportunidade de ouro 2.0 da renda fixa. Por que 2.0? As pessoas vão perguntar. Porque o momento que a gente está vivenciando hoje, ele é muito semelhante ao que a gente vivenciou lá em fevereiro. Tá. Né? Então a gente está com grandes oportunidades para obter ali rentabilidades, né, no médio e longo prazo na renda fixa muito atrativas. E aí eu vou explicar como é que funciona a renda fixa, como você pode aumentar o retorno da sua carteira de renda fixa sem aumentar muito o risco, como você pode se proteger da inflação utilizando a renda fixa de verdade, como você pode obter esses ganhos bem relevantes que podem chegar até 70% em alguns títulos de renda fixa públicos, tá? Então eu vou explicar em um evento, né, Oportunidade de Ouro 2.0, que vai acontecer do dia 25 a 28 de julho. E vai ser gratuito, certo? Gratuito ao vivo no YouTube. Perfeito. Então, o link está aqui na descrição para vocês se inscreverem. Lá coloca o seu nome e e-mail para participar do evento e vamos pro vídeo. E eu já vou começar mostrando uma parte do final desse vídeo, tá? E o Gui, a gente estava fazendo um desenho aqui. E o desenho é o seguinte, imagina que a gente tem cenários e de acordo com o cenário você vai colocar o seu dinheiro em algum lugar específico que é onde em tese vai te render mais, onde provavelmente vai te trazer os melhores retornos, tá? Então, de um lado você tem as taxas de juros altas, tá? E do outro lado você tem as taxas de juros baixas. Do outro lado você tem a inflação subindo e do outro lado você tem a inflação caindo. Então você vai ter 4 possíveis combinações aqui. Quando a taxa de juros ela está alta e a inflação está subindo, você tem alguns títulos que se beneficiam mais, né? Quando você tem a taxa de juros baixa, por exemplo, e a inflação caindo, você tem alguns títulos que se beneficiam mais. Então no final do vídeo a gente vai preencher essa tabela com você e o Gui vai te contar aonde que a gente está no mercado para que você tome melhores decisões. Então vamos começar aqui, Gui. Ô Gui, o que de fato, qual que é a mecânica de um funcionamento de um título de renda fixa? Boa. Qualquer título de renda fixa, ele na verdade é um empréstimo. Né? Só que não é empréstimo para pessoa física, ele é empréstimo para uma instituição financeira, para um banco, para uma corretora e até para o governo. Então todo título de renda fixa, na verdade, ele é um empréstimo, você está financiando a atividade de alguém. Entendi. Então, geralmente, por exemplo, se você tem dinheiro e eu estou precisando de dinheiro, você não vai me emprestar diretamente. Tem uma instituição aqui no meio, que geralmente é o banco. Então você vai investir o seu dinheiro num título e aí eu vou pegar dinheiro emprestado com o banco. Eu pago o banco te paga e aí existe uma taxa que é o spread, que é o que fica com o banco, é o lucro do banco. E aí imagina só, né, se o Gui fosse me emprestar esse dinheiro e eu quebrasse e não conseguisse remunerar o Gui de volta, ele perdeu todo o capital dele. Então o banco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar vários Guis, vários Thiagos, vai diversificar a carteira de crédito do banco e aí ele vai ter um pouco de inadimplência, terão alguns Thiagos que não vão pagar, né? Mas tudo isso já está embutido no spread que o banco cobra. E aí, como o Gui disse, na renda fixa, ele pode emprestar para um banco, ele pode emprestar para o governo financiar as obras, saúde, educação, ele pode emprestar até para uma empresa, não é? Que é o que a gente chama de crédito privado. Então a renda fixa é esse mecanismo onde você pega um dinheiro emprestado e aí você coloca alguma regra de pagamento e você vai receber isso daqui no fluxo com o passar de tempo. Então falamos sobre como funciona basicamente uma renda fixa. Só que dentro de como funciona uma renda fixa, existem alguns tipos diferentes.
Certo. Porque se o Gui for emprestar dinheiro para um banco e for emprestar dinheiro para um governo, são tipos de investimentos completamente diferentes dentro da renda fixa. Então, Gui, começando aqui por CDB, né? O que seria o CDB, que é um dos tipos de investimento de renda fixa? Legal. O CDB é o crédito, né? O certificado de depósito bancário. Basicamente, você está financiando as atividades de curto prazo do banco. Né? Então, não necessariamente você está financiando um empréstimo para o Thiago, eu estou comprando o CDB e ele está pegando esse dinheiro e emprestando para o Thiago. Você está financiando toda e qualquer atividade do banco e normalmente tem uma característica mais de curto prazo. O banco precisa por um período, normalmente 2 a 3, máximo 5 anos, e ele emite um CDB. Tá? Então, o CDB é o tipo mais comum, né, de empréstimo bancário que a gente faz para as instituições financeiras. Mas então, por exemplo, o banco, né? O banco não vai pegar o seu dinheiro emprestado e emprestar para quem está precisando. Ele vai emitir um título, que nesse caso seria o CDB. Certo. Ele falou, olha, tem um CDB, você quer comprar? Aí o Gui compra esse título. Quando ele compra esse título, entra o dinheiro no banco e aí o banco pode financiar alguma operação. Os tipos diferentes de investimento em renda fixa, eles geralmente têm a ver com a atividade fim, né, do título de crédito de fato. O CDB, você sabe que tipo de operação que ele acaba financiando do cliente na ponta? Ele pode financiar qualquer tipo de atividade. Ele não tem uma função específica para aquele dinheiro, diferente de outros tipos de título que a gente vai falar um pouco mais. Né? Só que como ele não tem isenção tributária, né, para quem está investindo nesse CDB, então o banco ele pode fazer basicamente ali o que ele estiver precisando com aquele recurso, né, diferente de outros títulos que a gente vai falar um pouquinho mais. Perfeito. Tá, então existe o CDB, mas se a gente for investir num CDB, hoje quanto dinheiro eu preciso para investir num CDB? E geralmente como funciona a alíquota de tributação no CDB? Legal. Então, hoje você consegue investir em CDBs, né, a partir de R$50. Então, tem instituições financeiras, até recomendadas pela gente lá na Speech, inclusive, que você consegue investir em um CDB, ou seja, emprestar dinheiro para um banco, para que ele faça o que ele quiser com esse dinheiro, a partir de R$50. Você já é remunerado por isso acima da taxa, por exemplo, Selic. Né? Então, com R$50 você já consegue investir em um CDB. E no CDB, assim, quando a gente fala de imposto, né, ele segue a tabela regressiva do imposto. Né? Então, se você investe num CDB e você resgata a sua aplicação de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o seu lucro. Então, se você lucrou R$100, você vai pagar R$22,50 sobre o seu lucro. Se você resgata de 6 meses a 12 meses, você vai pagar 20% do seu lucro. De 12 meses a 24 meses, né, até 2 anos, você vai pagar 17,5% do seu lucro. E acima de 2 anos, você chega na melhor alíquota do CDB, que é a alíquota de 15% sobre o seu lucro. Então, um exemplo prático para você. Se você investir R$100 em um CDB que renda 10% no ano, por exemplo, e você tem um vencimento de 2 anos, esses R$100 no final de um ano vai valer R$110, no final de 2 anos vai valer R$120. Tá? Então, isso aqui seria um exemplo prático de CDB e você pagaria imposto sobre os R$21, tá? E não sobre o todo. E vale dizer, só para a gente não confundir, que no passado eu confundia bastante, que quando você tem um vencimento de 2 anos do CDB e a alíquota de imposto ela chega em 15% depois de 2 anos, geralmente o vencimento do CDB ele tem um vencimento, quando é de 2 anos, de 2 anos mais um dia, né, para que você de fato entre na melhor alíquota de imposto. Então não se preocupe com isso. Ô Gui, coloca aqui na tela para gente alguns exemplos, prints de aplicações em CDBs disponíveis no mercado. Aí então temos o CDB, mas como a gente está falando de banco ainda, que outros títulos a gente tem de renda fixa no banco que são populares? O que a gente mais vê por aí são LCIs e LCAs. E aí a gente já entra naquele lance de financiar uma atividade em específico. Quando a gente está falando de LCI, que é a letra de crédito imobiliária, qualquer dinheiro que você coloca, qualquer ativo desse que você compra na renda fixa, você vai estar financiando a atividade imobiliária do país. Né? Então você empresta dinheiro para aquele banco para que ele financie algo no segmento imobiliário. Pode ser a compra de um apartamento, a compra de um galpão logístico por uma empresa, qualquer coisa, mas é dentro do setor imobiliário. Então, quando a gente compra, está financiando o setor imobiliário. E o que é mais interessante? O rendimento na LCI ele é isento do imposto de renda. Por quê? Porque lá atrás, né, o governo falou, poxa, setor imobiliário, né, a gente já vai falar, o setor do agronegócio, eles têm uma participação relevante na atividade econômica do país. Então, se eu dou uma isenção tributária para as pessoas investirem, os bancos vão ter mais capital para financiar o setor imobiliário, o setor do agronegócio, e o país tende a crescer mais. Então, esses ativos, eles têm isenção tributária. E a gente tem também a LCA.
que é a letra de crédito do agronegócio. E aí a mesma coisa, qualquer dinheiro que você coloca lá, você está financiando o setor do agronegócio do Brasil. E aí a gente pode estar falando de um fazendeiro, né, de uma agricultura, dono de uma fazenda familiar, e a gente pode estar falando também de uma grande empresa que atua no segmento do agronegócio no Brasil, pecuarista, né, e tudo mais. Então qualquer dinheiro que você coloca lá, está financiando a agricultura do Brasil, também isento do imposto de renda. Legal. Então, assim, na LCI, a gente, basicamente, se tem uma pessoa que vai no banco financiar o seu apartamento, sua casa, geralmente vai pegar um empréstimo de longo prazo. Na outra ponta, a pessoa que está emprestando está investindo numa LCI. E aí, isso daqui permite que o banco empreste a taxas mais baixas. Perfeito. Certo? Essa é a lógica. Agora, uma coisa que eu lembro que, na época que eu investia muito em renda fixa, eu lembro que eu sempre comparava a taxa da LCI e do CDB. Então, eu como investidor, eu falava, poxa, essa LCI que paga 90% do CDI, ela é muito melhor do que esse CDB que paga 100% do CDI. Então, existe uma lógica para a gente fazendo uma conta descobrir qual vale mais a pena, né? Como que eu calculo uma equivalência aqui para descobrir o que faz mais sentido? Legal. Primeiro, né, por que a gente calcula essa equivalência? Né? Porque a gente precisa saber o que de fato vai cair no nosso bolso, né? Líquido do imposto de renda, depois de pagar tudo que é imposto, tudo que é taxa. Então é super importante uma pessoa que está investindo ali em algum título bancário, que é CDB, LCI, LCA, fazer essa equivalência, ver de fato o que está caindo, né, a mais para o seu bolso. Como é que você faz essa formulinha para comparar a rentabilidade de um CDB com a rentabilidade de uma LCI, LCA? Você vai pegar a taxa, né, você tem a taxa do CDB e a taxa da LCI equivalente, mesmo prazo, mesmo indexador. Você vai pegar a taxa da LCI ou da LCA, ambos são isentos, e vai dividir por 1 menos a alíquota do IR que está vigente naquele período. Então, se for 6 meses, 1 menos 22,5%. Se for acima de 2 anos, 1 menos 15%. Então, por exemplo, se a gente for calcular, poxa, uma LCI de 100% do CDI, eu vou fazer 100% sobre 1 menos, vamos supor que seja um vencimento de 12 meses para cima, né? Então, estou falando aqui de 17,5%. Então, a gente teria uma taxa equivalente de 121,21% do CDI. Perfeito. Então, só valeria a pena eu escolher um CDB se esse CDB pagasse mais do que 121,21% do CDI. Exatamente. Perfeito. O Gui, coloca alguns exemplos agora sobre LCIs e LCAs disponíveis no mercado para a galera ter uma noção. Tá, então eu falei aqui de LCI, LCA, CDB, basicamente títulos ligados a banco. A gente encontra esses títulos tanto nos bancos quanto em corretoras, né, que distribuem eles. Agora, e quando a gente quer emprestar para o governo? Quais são os tipos de aplicações? Aí é mais fácil. Primeiro que você tem acesso a qualquer corretora de investimentos. Existem corretoras que são voltadas só para renda variável, mas elas são obrigadas até a parte do investimento em títulos públicos, que é quando a gente fala do investimento, de você financiar as atividades do governo. E a plataforma para acessar todos esses títulos é o famoso Tesouro Direto. Lá no Tesouro Direto, a gente tem basicamente 3 categorias. Você pode fazer 3 tipos de empréstimos, digamos assim, para o governo federal. Um deles é o pós-fixado, pré-fixado e indexado à inflação. Tudo isso acessível para uma única plataforma, a do Tesouro Direto. E o que é melhor quando a gente está falando de título público? Você pode comprar um título e vendê-lo a qualquer momento, coisa que títulos de crédito privados bancários, né, CDB, LCI e LCA, você normalmente não tem, você tem que esperar até o vencimento. Então, nos títulos públicos, eu basicamente empresto dinheiro para o governo, combino um prazo de remuneração com ele, né, um benchmark, e aí eu vou financiar de alguma forma o crescimento do país, né, ou a dívida do país de alguma forma. Mas existem outros títulos privados também, não existem? Existem. Eu acho que um que a gente pode falar que é super importante são as debêntures. Debêntures é quando a gente faz o empréstimo, agora a gente tira a instituição financeira, não é mais banco, a gente está falando de empresa, né? Então, empresas normalmente de capital aberto, é o que está mais acessível nas corretoras de investimento, emitem títulos de dívida também. A empresa ela pode se financiar através da venda de um pedaço da sua participação, emitindo ações ou procurando outro sócio, ou ela pode pegar uma dívida através de um banco e o que é mais barato normalmente é através da emissão de títulos de crédito privado, e aqui a gente está falando de debêntures. Né? Então, debêntures é um tipo muito comum de crédito privado. Só tem uma única diferença, né? As debêntures, elas não têm proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo ali, uma organização civil sem fins lucrativos que protege os investimentos de quem compra títulos de crédito privado. Nas debêntures não existe esse tipo de proteção. Então, querendo ou não, quando a gente compra um título de crédito privado, uma debênture de uma empresa, a gente precisa tomar muito mais cuidado do que quando a gente investe em um CDB, uma LCI, uma LCA, porque a gente não tem uma garantia adicional. A gente tem
somente a garantia da saúde financeira da empresa. Atualmente o FGC garante quanto? Garante mais ou menos 2, 3% de todos os depósitos realizados em todas as instituições financeiras brasileiras. Aí tem gente que vai falar o seguinte, mas ele não é muito seguro porque ele só garante 3%. Mas vale lembrar, né? A maior parte dos depósitos que ele garante estão lá no Itaú, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a metodologia com que o FGC ela é embasada, ele está ali dentro dessa banda. Então, 2 a 3% é o que ele precisa cobrir efetivamente. Todos os estudos para elaborar o FGC foram adotados com base no mercado americano e mercado europeu, adaptado para a realidade brasileira. E ele funciona mais ou menos como se fosse uma seguradora, né? Se a gente pensar, Porto Seguro, Sul América, elas têm ali seguros de centenas de milhares de veículos. Se centenas de milhares de veículos derem perda total ao mesmo tempo, a Sul América, a Porto Seguro, elas vão quebrar, né? Então, mas não é factível a gente supor que todos os carros vão dar perda total todo Mas mundo. agora o FGC, ele garante por CPF e por instituição. Por CPF, 250 mil, por instituição financeira. Isso. Então, assim, eu lembro que na minha época de renda fixa, né, quando eu operava mais renda fixa, a gente colocava, através de uma corretora, até 250 mil numa instituição, até 250 mil em outra instituição, e assim eu ia ficando garantido em todas as instituições, né? E até uma sacada que colocar 250 mil não é a melhor coisa, porque se ele rende, você perde o excedente, né? Caso tenha algum problema. Aliás, eu já passei por algumas quebras de FGC e algumas das primeiras aqui no Brasil e deu tudo certo na época. Legal. Ainda bem. Então, assim, se a gente fosse pensar sob uma ótica de grau de risco, Gui, o que seria do mais seguro para o mais agressivo? E estou imaginando que existe uma relação entre quão seguro é um título, né? Qual a previsibilidade disso com a rentabilidade que você vai colher também, né? De tudo que a gente falou, traça uma linha do que é mais seguro até o que é mais agressivo, assim. Legal. Quando a gente fala de seguro também, né, e sobre risco, é importante a pessoa entender que na renda fixa existem dois tipos de risco. Um é o risco de mercado, que é a oscilação de preços daqueles ativos, que as pessoas às vezes não acham que tem, né, mas na renda fixa também tem essa oscilação de preço. E outro é o risco de crédito. Risco de crédito é aquela chance de você tomar um calote, de, por exemplo, você não pagar o que você me deve. Aqui eu vou colocar nessa escala de risco de crédito, ou seja, quando você compra um título de renda fixa, maior chance de você não o receber. Então, começando pelo mais seguro, Tesouro Direto. Então, quando você financia a atividade do governo federal, você está falando que você corre o menor risco de crédito possível dentro do mercado financeiro brasileiro. É o soberano, né? E as pessoas falam, mas não é possível, o Brasil está com as contas públicas tão ruins, só que ele tem uma ferramenta, o governo, que outras instituições financeiras não têm, que outras empresas não têm. Se ele está muito endividado, no limite ele pode fazer o quê? Emitir mais dinheiro. Ele emite mais dinheiro, paga a dívida. Vai gerar inflação. Isso daí, depois ele tende a resolver. Mas ele tem essa ferramenta que instituições financeiras mega endividadas não podem fazer. Que empresas com resultados negativos, mega endividadas, não podem fazer. Ele tem impressora de dinheiro, Ele tem impressora de dinheiro na mão, né? Então, risco de crédito menor possível. Aí depois que você sai então de títulos públicos, e aqui entra Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, o que você tem depois? Títulos de instituições financeiras, CDB, LCI e LCA, né? Primeiro, por quê? Porque bancos e instituições financeiras no Brasil, elas são realmente muito sólidas, né? Então a gente tem poucas instituições financeiras aqui e as que tem, elas são realmente muito sólidas, né? Então, além disso, você tem o FGC, né? E o FGC ele te dá uma garantia adicional. E aí fala o seguinte, pô, mas com o FGC não fica mais seguro do que um título público? Vale a gente lembrar que o dinheiro que está lá dentro do FGC são basicamente duas coisas, títulos públicos e depósitos em contas de bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, que por sua vez são ali os maiores detentores de títulos públicos brasileiros. Ou seja, o FGC ele está apoiado na sustentabilidade dos títulos públicos também, né? Perfeito. Então, menor risco de crédito, Tesouro Direto, né, que são os títulos públicos, depois títulos de instituições financeiras, os títulos bancários. E aí você vai quebrando aqui, obviamente, em títulos de instituições grandes, mais seguras, e aí você vai tendo os mesmos títulos de instituições menores, que tendem a te pagar mais, porque precisam pagar mais para captar seu dinheiro, mas tem mais risco, né, de alguma forma. Então, depois dos títulos de instituições financeiras, né, os grandes bancos, o que a gente tem aqui? A gente tem os títulos de crédito privado, né, emitidos por empresas, as famosas debêntures, né? Então, debênture, elas têm um risco por si só, o ativo debênture um pouco maior do que os das instituições financeiras, porque não tem a proteção do FGC. Então, isso deixa um risco de crédito um pouco maior para o investidor, para a investidora. Então, quando você vai investir, uma regra que você tem que ter em mente é a seguinte, se você tem o título mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic, te pagando 10%,
10% ao ano, por exemplo, não faz sentido você investir numa outra aplicação que te pague menos do que isso. Porque se esse é o menor risco do Brasil, ele virou o seu benchmark de risco, né? E de rentabilidade também. Então, para você correr mais risco, você precisa exigir um prêmio por isso. Então, se você vai investir numa debênture lá na ponta, o prêmio precisa ser bem razoável, porque você está correndo um risco diferente. Então, a gente falou de LCs e LCAs, mas existe o CRI e o CRA, que as pessoas confundem muito também. Então, o que são os CRIs e CRAs? Para quem é destinado? Como funciona a mecânica? CRI e CRA, né, as pessoas acreditam que são riscos semelhantes a LCI e LCA, e não são. Para mim, eles têm um risco de crédito, né, inerente assim, ao próprio ativo, maior do que debênture, e eu vou explicar o porquê. Eles são ativos securitizados, né? Então, eles têm ali... O que é um ativo securitizado? Uma securitizadora, ela trabalha para juntar vários recebíveis, né? Então, do setor imobiliário. Pega ali de várias construtoras, de várias incorporadoras, vários recebíveis com fornecedores, com clientes, junta em um único ativo, né? Aquela empresa que vendeu esses recebíveis aceita receber uma parcela menor, mais à vista, e quem comprou esses CRIs vai recebendo ao longo do tempo esses pagamentos. Mas percebe que aqui no meio desses CRIs você pode ter diferentes fornecedores, diferentes clientes, então fica mais difícil de você mensurar o risco de crédito de um único título, porque você pode ter recebíveis de diferentes empresas. Então ele tem um risco um pouco maior. E para mim, CRI e CRA tem que ter uma remuneração relativamente bem mais alta do que a LCI, do que a LCA, Perfeito. apesar de financiarem o mesmo setor imobiliário e do agronegócio. Então a gente falou sobre os tipos de renda fixa que existem. Existem outras, obviamente, que são menos populares, a gente não vai citar agora, mas quando você investe em um título como esse, a gente falou LCI, CDB, título público, CRI, CRA, isso aqui é o tipo do título, é o tipo do título de renda fixa. Mas dentro disso existem os benchmarks também, né? Quais são os benchmarks possíveis numa aplicação de renda fixa? Legal, então a gente falou do risco de crédito, que é o risco de você não tomar o calote. E aí quando a gente entra no tipo de empréstimo, né, que é basicamente aí as categorias, são 3, né, são pós-fixados. Pós-fixados significam que a sua dívida, né, o seu empréstimo ali, o seu ativo, ele vai sendo corrigido dia a dia por uma taxa determinada lá no momento da compra. Perfeito. Normalmente essa taxa é o CDI. Existem os pré-fixados, que você determina uma taxa de retorno anual fixa no momento da compra desse ativo, né, então vai rendendo aquilo, se você carregar até o vencimento, você já sabe o quanto você vai ganhar. E a terceira categoria, indexados à inflação. Seu título ele vai sendo corrigido pela variação da inflação, mais um prêmio. Acontece que os pré-fixados e os indexados à inflação, eles têm o famoso risco de mercado, que é a oscilação de preços dia a dia de um ativo, e ela pode ser bem considerável. A gente tem exemplos de títulos de renda fixa, títulos públicos, que, por exemplo, na pandemia, lá no ápice da pandemia, março de 2020, oscilaram negativamente em uma semana, menos do que ações da Vale, da Petrobras, por exemplo. Então, por exemplo, um título híbrido, né, aqui ligado ao IPCA, por exemplo, é esse, Tesouro IPCA com juros semestrais 2055. Então, ele te traria uma rentabilidade de IPCA, que é a inflação, mais 6,02%. Um exemplo de um título pré-fixado seria o Tesouro Pré-fixado 2029, que te paga 12,74%. E um outro exemplo seria o Tesouro Selic, que ele é pós-fixado porque você já sabe qual é o indicador que ele está atrelado, né? Só que você não sabe quanto que vai render esse índice, né? Então você não sabe quanto que vai ser a Selic no futuro, ou o CDI, né, se você for investir num título atrelado ao CDI. Dito isso, então, vamos para finalmente o que fazemos nesse momento com o nosso dinheiro, tá? E antes de a gente te mostrar essa tabela e preencher essa tabela junto, eu queria te fazer um convite. O Gui, ele vai fazer um evento no YouTube sobre renda fixa, né? Pedem muito pro Gui, o Gui é um especialista em renda fixa, por isso que ele tá aqui. Ele vai fazer um evento do dia 25 ao dia 28 desse mês. Qual que é o nome do evento, Gui? A oportunidade de ouro da renda fixa 2.0. Ah, muito bom. E aí vai ser no YouTube ao vivo? No YouTube, ao vivo, entre os dias 25 e 28 de julho. E o que você vai ensinar lá? Cara, vou te ensinar como se proteger de verdade da inflação, utilizando a renda fixa, como aumentar seus ganhos dentro da renda fixa sem que você aumente muito o seu risco, se você for investidor, uma investidora um pouco mais conservador ou conservadora, e te mostrar onde está de verdade a oportunidade na renda fixa agora, que não é com a taxa Selic, é 13,25. Já teve vários outros momentos com renda fixa que você conseguiu ter retorno de 50%, 60% e até 70% em um único título público de renda fixa. Eu acho que a gente está chegando num momento muito próximo e
eu vou explicar melhor ao longo da semana. Legal. Mas que, por exemplo, renda fixa parece uma coisa que não é nada sexy, né? De fato, né? Geralmente, pô, os grandes rendimentos estão na bolsa. Eu sou um dos caras que eu gosto muito de investir na bolsa, né? Mas no Brasil, a gente tem uma característica um pouco diferente, né, de outros países do mundo. Quanto que de fato rendeu a renda fixa no longo prazo? Enfim, fez sentido investir na renda fixa? Tá. Vou pegar um período mais longo para dar essa ideia, mas porque eu acho que a gente está falando com investidor que é mais de longo prazo, é o que de fato a gente acredita na nossa filosofia, né? Por exemplo, você pegar o rendimento acumulado do CDI, né, desde 2004, você vai ver que ele rendeu mais ou menos 450%, 470% desde 2004. É uma rentabilidade legal, né? Só que se a gente for pegar outros tipos de títulos públicos, outros indexadores que não os pós-fixados, a gente vai ver que esse rendimento ele ultrapassa os 1000%, né? Ou seja, quase o triplo a gente está falando de rendimento da renda fixa mais conservadora, né? Então, existe uma possibilidade de ganho muito considerável na renda fixa, isso é o acumulado. Se a gente souber aproveitar participando mais desses períodos de ganho, que eu acredito que a gente vai ter daqui para frente nos próximos 2, 3 anos e escapar dos grandes movimentos de queda, eu acho que esse tipo de rentabilidade a gente consegue dar até digamos, uma turbinada. Mas, por exemplo, o Ibovespa no período ele rendeu quanto, assim? O Ibovespa rendeu aproximadamente 400%, 403%. Ou seja, a média das ações acabou ficando abaixo da renda fixa. É legal a gente falar que a média das ações mais negociadas, né? Então, ou seja, normalmente as ações que estão na carteira das pessoas, dos grandes fundos de investimento. Tem ações, obviamente, que renderam muito mais que isso e outras que não, que foi o contrário. Exato. Tá bom. Então vamos lá, cara. Olha só. Quando a gente tem um período de taxa de juros baixa e inflação subindo, que títulos geralmente fazem mais sentido para nossa carteira? Quando a gente está com Selic baixa e inflação subindo, a gente tem que entender que a gente está num cenário normalmente de desequilíbrio econômico. Então o que a gente tem que fazer na renda fixa? Eu acredito que na sua carteira de investimentos como um todo, mas aqui eu vou me ater à renda fixa, tá? Você tem que reduzir o risco da sua carteira. E acho que só existem duas maneiras mais eficazes de você fazer isso, os dois títulos mais eficazes de você fazer isso são pós-fixados e indexados à inflação de curto prazo. Por quê? Né? O Selic tem baixo risco de mercado, então a gente está passando por um momento desafiador, quando a taxa Selic está baixa e a inflação subindo, então o Selic, apesar dele render pouco nesse momento, você vai evitar perdas de capital. O IPCA de curto prazo, quando a inflação está subindo, ele tende a se valorizar. E, inclusive, é o único título, o único benchmark ali do mercado financeiro brasileiro que tem uma correlação positiva com a inflação. Então, nesse momento, para mim, né, Selic baixa, inflação subindo, Selic e IPCA de curto prazo. Mas a lógica aqui é porque às vezes as pessoas vão perguntar, uai, mas a taxa de juros está baixa e o Gui está falando para reduzir o risco. Na verdade, acho que a premissa que o Gui está usando aqui é uma premissa de ser anticíclico de alguma forma. É que já que a taxa de juros está baixa, né, o que pode acontecer com ela é subir e não cair, já que ela já está baixa. Pelo fato de poder acontecer isso, você começa a se proteger um pouco mais. Perfeito. Né? Agora, e se a taxa de juros estiver baixa, mas a inflação ela estiver caindo? O que fazer com a carteira? Se a taxa de juros ela já está baixa, só que a gente ainda continua observando uma desaceleração da inflação, ou seja, a inflação caindo, a gente pode acreditar que a gente vai ter mais ganhos do que a gente chama de marcação a mercado. E quais são os ativos que têm risco de mercado, que a gente pode ganhar com marcação a mercado? São os pré-fixados e os indexados à inflação. Eu acho que pré-fixados e indexados à inflação, de todos os prazos, uma cesta que compõe bem ali os de curto e os de longo, faça sentido para uma carteira nesse momento. Tá bom, legal. Agora, vamos supor que a gente está num momento de taxa de juros alta, tá? E a inflação ela está subindo. Legal. Esse momento ele se assemelha com o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma taxa Selic em 13,25, que é relativamente alta, né? Pro momento que a gente está vivendo, para a história econômica recente do Brasil. Só que a gente tem uma inflação que ela está desacelerando. Nesse momento, né, eu acho que vale a pena você ter Selic, ter uma carteira um pouco mais defensiva, IPCA de curto prazo e pré-fixado de curto prazo. Então, no pré-fixado de curto prazo, né, por mais que o IPCA esteja subindo, a taxa Selic está alta. Então, no curto prazo, a gente deve ver uma desaceleração e a gente pode ter ganhos de capital com o pré-fixado de curto prazo, mantendo uma posição defensiva com Selic e IPCA de curto prazo. Então, a ideia é Selic e IPCA de curto prazo, pré, a ideia é ter um pouco também? Ter um pouco de pré de curto prazo. Tá, então, e se a gente tiver num momento de taxa de juros alta, mas a inflação ela estiver caindo, o que faz mais sentido? Esse momento é o que eu costumo dizer que é a hora de ir com tudo no risco dentro da renda fixa. Quando eu falo risco com tudo, as pessoas falam, pô, agora vai render de maneira linear. Não, você vai ter várias oscilações, mas a verdade é que nos períodos ali de meses e anos, eu acho que a tendência é ter uma rentabilidade muito positiva. O que você tem que estar nesse momento? Com o risco da sua carteira de renda fixa alto. O que vai te ajudar a alcançar esse risco alto da renda fixa
fixa, pré-fixado de longo prazo, indexado à inflação de longo prazo. Então, no momento que a taxa Selic está lá elevada e a inflação ela está desacelerando, ou seja, caindo, logo a gente vai começar a observar ganhos de marcação a mercado relevantes. E aí, quais são os ativos que tendem a se beneficiar mais com isso? Ou seja, apresentar maiores valorizações em termos percentuais, IPCA de longo prazo e pré-fixado de longo prazo. E Gui, e em qual momento a gente está hoje na economia? Hoje a gente está com uma taxa Selic 13,25, ela veio lá de 2% ao ano. A gente tem uma inflação aí acumulada que chegou a 12,20%, 12,30% acumulado 12 meses, hoje está em 11,80%, ainda está elevado, mas a tendência é que ela vá caindo. Ou seja, a gente está numa transição de Selic alta, IPCA subindo, para Selic alta e IPCA, né? Ou seja, inflação caindo. Então a gente está numa transição da carteira que tem que estar um pouquinho mais defensiva ali, para uma carteira que a gente precisa estar aumentando o risco para capturar os ganhos de marcação no mercado que vão vir. Então hoje a lógica é que na parcela de renda fixa que a gente possui, a gente tenha pré-longo e IPCA longo, mas não deixe de ter um pouquinho de Selic, IPCA curto e pré-curto, mas sabendo que estamos nessa tendência aqui. Exato. Pô, muito bom. Ô, turma, é isso aí, né? Então foi um bom vídeo, né? Vocês não acharam? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam e me diz se vocês concordam com essa alocação de renda fixa, o que vocês acham, o que vocês vão fazer com sua carteira e de fato se você investe em renda fixa ou não. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!